Boa noite, boa tarde, depende do horário de quem tá vendo. Essa é a última experiência da disciplina de prática de aeromodelismo. Meu nome é José Estevam Matheus Filho, curso de engenharia espacial, que também é matrícula. Então, vamos aqui com um resumo do que vai ser mencionado hoje. Então, a gente vai falar vai dar uma breve introdução sobre o que vai acontecer no vídeo, o que é a expectativa, sobre teoria de antenas no geral e antenas microfita e, por fim, as simulações. Então, dando continuidade, a introdução que a gente vai especificar o nosso problema. Então, as antenas são um grande avanço para a humanidade. Devido a elas, permitiram a transmissão de milhares de dados rapidamente sem a utilização de cabos. Ademais, o vídeo que está sendo gravado agora tem como objetivo a compreensão teórica das antenas e depois colocarmos esse conhecimento em prática computacional, no caso, né, utilizando o software HFSS da ANSYS. Passamos boa parte do semestre usando o Maxwell e agora, no fim, usando a HFSS. Então, as antenas têm grande contribuição atualmente, que aceleram o processo de globalização, então a gente está cada vez mais conectado devido à troca rápida de informações e dados, seja uma transmissão ao vivo, tudo passa por antenas. Seja a internet satelital, que o Elon Musk está distribuindo agora, né, no mundo, o Starlink, tudo isso através de trocar informações com satélites e antenas aqui. Então, dando continuidade, a teoria de antenas. Antenas, em resumo, são dispositivos que irradiam, captam ondas eletromagnéticas, atuando ou como transmissores ou receptores dessas ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, a emissora de TV vai ter uma antena que vai emitir a transmissão dela. Na nossa casa vai ter uma antena que vai receber essa transmissão. Então, as transmissoras utilizam uma fonte de corrente alternada para gerar oscilações nas cargas, e nas receptoras, a onda é responsável por fazer uma corrente induzida, corrente essa que é alternada. Devido a isso, surge um movimento oscilatório que é traduzido na transmissão de sinais. Então, agora falando um pouco sobre a antena microfita, a antena microstrip ou microfita consiste em um circuito integrado que é composto por uma pista metálica que atua como elemento radiante, sendo separada de seu plano terra por uma camada composta de um substrato dielétrico. Tal circuito pode ser alimentado por acoplamento eletromagnético, por cabo coaxial ou pista microstrip. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o nosso path retangular aqui, que vai ser, inclusive, parecido com o exemplo que a gente vai fazer. A linha de alimentação, que pode ser essa linha microstrip. O substrato, que a gente, no caso, é o dielétrico, e o plano de terra. Então, dando continuidade aqui. A antena microfita, como eu já tinha falado, são sistemas de antena microstrip são utilizados em vários tipos de comunicação sem fio, devido a esse equipamento ser capaz de se adaptar a qualquer superfície, basicamente. Ademais, além disso, no caso, graças às suas pequenas dimensões e sua capacidade de fornecer igual ou melhor performance elétrica do que antenas de arquitetura mais clássica, as antenas integradas nos dispositivos de comunicação tendem a serem confiáveis e de barata instalação. Então, as vantagens são essas, né? Ser pequena, baixo custo, polarização linear circular e um, uma simples alimentação. A desvantagem pode ser a largura de banda, que é estreita, tem baixo ganho, os materiais em radinho meio plano. Então, são algumas desvantagens, mas não deixa de ser um bom equipamento, uma boa antena. Então, a gente vai começar com a simulação 1, que é o path retangular. Eu vou falar um pouco aqui sobre o que vai ser, o que é necessário saber, né? Então, a gente tem aqui a gente vai desenhar, simular e analisar através do HFCSS uma antena microstrip que trabalha com uma frequência de 7,5 GHz e com os seguintes parâmetros de construção. Então, nos parâmetros de construção aqui tem as dimensões do nosso path de 12,5 mm, a região, né, de análise, aqui é a visão
superior e a visão lateral, pode dizer assim, ou transversal, com a nossa 2.2, nos permite elétrica, e aqui é as dimensões que a gente precisa. Então a gente vai começar aqui o nosso vídeo, que tinha sido previamente gravado. Então a gente começa fazendo o primeiro box. Propriedades, a gente vai já nomear aqui como substrato. A gente vai colocar o material, vai ser o Iron. Aqui a gente vai dar uma cor clássica, um vermelho, ou perdão, roxo. E aí altera um pouco a transparência. A gente vai mudar também as dimensões aqui, de o X-Size e o Z para 28.1, o Y-Size 32 e o Z-Size 0.794, que é a dimensão que tinha sido fornecida. Agora a gente cria mais um. Esse é o nosso terra. Vai ser de cobre. Muda também a transparência dele. A gente vai mudar também as dimensões e a posição. Então, para centralizar um pouco melhor, 28.1, repete os valores que já estava, e aqui nos Z-Size vira 0.05. Então, foi o que a gente fez. Então, era como uma figura, basicamente, né? A gente tem um dielétrico, um terra, um condutor, né? O nosso PF. Então, a gente vai alterar aqui a posição para deixar mais centralizado possível. Sendo 12.82, 000, X-Size 2.46 e Y-Size 8. Então, a gente já fez nossa linha aqui. Então, tá aí. Olhando aqui a visão. E agora a gente vai fazer o path. Então aqui a gente vai colocar também a espessura dessa placa que a gente acabou de colocar, que é o path. Alterar as propriedades. Então a gente vai atribuir um material que vai ser o cobre. Renomear, que é o path. Patch. Ok. A cor também. E alterar a transparência para 0.8. Então, é o que a gente queria. Então aqui a gente vai construir mais um retângulozinho usando a ferramenta retângulo. E o tamanho é 0,8.94 para encostar lá no terra. Vamos mudar as propriedades também, mudar a cor, a transparência.
Usando essa ferramenta Loop Deploy, a gente vai definir aqui uma integração. Agora, para visualizar melhor, usei o Fit Wall. A gente vai mudar o plano também para facilitar a visualização. Colocando as dimensões desse novo objeto que a gente colocou. Que é a nossa região. Que a gente vai colocar como A. A cor vai ser um azul bebê, como preferir chamar, um anil. Deixar bem transparente, como normalmente é a região. E aqui agora a gente vai assim Boundary Radiation. Advanced. A gente coloca aqui a frequência de 7.0 GHz, que é o que tinha falado. Número de passos, 10. E ok. O tipo de swap vai ser discreto. E como vai ser distribuído, né? Ok. Próximo passo é validar, tá tudo ok. E a gente já pode colocar análise wall. Mas escrever o nome do experimento. Ok, então a gente já vai criar os gráficos. Depois de ter feito a análise wall. Então, o primeiro gráfico é esse. O primeiro plot, perdão. E a gente agora vai para o diagrama de radiação, né? Tanto 2D quanto 3D. Para isso, a gente vem Radiation, Insert Far Field, Radiation, então campo de radiação. Começando em 0, parando em 360, o ângulo, né? O passe de 1 grau. Esse é o Φ, né? E o θ, são os ângulos. Esse aqui é o campo de radiação esférico, no caso. Então a gente vai analisar aqui como se comporta. Vamos criar aqui usando o report radiation portents. A gente vem em dB e a gente está analisando o ganho total. Então esse é o diagrama 2D.
E agora o 3D. O procedimento é análogo ao 2D. E a figura também é semelhante. E é isso. É o primeiro experimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre a simulação do PET anelar, né? A antena, no caso. Então aqui a gente, o mesmo procedimento, construir uma antena microfita fazendo a especificação de figura 1, mas agora trocando o modelo do PEF de acordo a seguir na tabela de especificações. Então a gente vai, a tabela de explicação está aqui abaixo, com as dimensões do nosso PEF, que mudou de retangular para escolar, mas o procedimento é praticamente o mesmo, mudando só o PEF. Então a gente vai usar provavelmente algumas ferramentas de extrusão, coisas do tipo. Então a gente vai obter o diagrama 2D de campo elétrico e campo magnético em 2D e 3D e concluir os resultados. Então, dando início, HFCC Design, salvar como antena, antena circular. Então é isso. Então, para iniciar, o procedimento é semelhante ao que a gente tinha feito antes. Primeiro box, botar as mesmas dimensões. Esse não é o nosso terra, esse é o nosso dielétrico ou substrato. Aqui o material que a gente vai usar um material que contenha uma permeabilidade relativa de 2,2. E a gente vai mudar a cor também. E a transparência, como a gente tinha feito antes. Agora, a próxima etapa é fazer. Provavelmente agora a gente vai partir por teto ou terra. A gente acabou de criar o terra. A gente vai alterar algumas propriedades também. Nomear, né? Terra. O material será o cobre. A cor, normalmente de cobre que a gente coloca é laranja. E pronto. Temos o terra embaixo, o substrato em cima. E agora a gente vai partir para o nosso novo path. Com as dimensões que eu já mostrei. Então, o raio é 8, que a gente tinha visto lá na figura, era 16 milímetros de diâmetro, não, então o raio é 8. A gente vai. Mas lembrando que não é circular, né? Ele é anelar. Então tem essa diferença. Então a gente precisa criar outro círculo com um raio menor para usando a ferramenta Subtract que a gente usou durante o curso todo. Agora a gente vai criar a nossa alimentação, nossa plaquinha de alimentação.
centralizá-la. Ok. Usando a ferramenta Unite, a gente junta esse path à nossa plaquinha, né? E é importante também alterar o material dessa plaquinha. A espessura. E criar mais aquela plaquinha. O procedimento realmente é totalmente similar ao o primeiro que a gente já fez. Vai mudar realmente o formato do path, que foi só essa questão de usar a ferramenta Unite e Subtract, que já foi usada anteriormente. A gente vai criar uma plaquinha aqui, é de cobre também, que vai ser levada até o terra. Então a plaquinha tá aí até o terra. A gente vai construir agora. A gente construir de qualquer maneira, porque a gente pode alterar o tamanho no box. Aqui. Primeiro a gente vai definir a posição. E o tamanho. E o size, que a gente já sabe qual é. Então a gente vai botar uma Cine Extraction Lamp do Port, porque o procedimento é o mesmo que a gente já sabe. Com uma nova linha. Definida. E concluir. Ok, então. Nosso próximo passo se refere a só alterando aqui a visualização para ver como ficou. Então a gente tem nosso path anelar com uma região de espessura 8 menos 5.5, 2.5, né? Agora a gente vai criar a nossa região de análise. Com as dimensões que foram informadas. Então tá aqui a nossa região de análise. Agora a gente vai alterar o material, que vai ser o ar. E as propriedades aqui de tamanho e de posição no nosso sistema cardinal cartesiano.
gente vai usar um anil aqui novamente, um azul bebê, enfim, como você preferir chamar. Usando a transparência mais próximo de um possível. Tá aqui a visualização. Agora, a gente vem a Secondary Radiation. A gente vai em Setup, vai definir aqui algumas coisas. A frequência que foi nos dada era 7,5. O número de passos que a gente vai usar é 10. Ok. Agora a gente valida tudo como foi feito. Aqui. Antes disso, a gente tem que especificar como vai ser a frequência da nossa solução, tudo mais. Então ela vai se iniciar em um ponto e o passo é de 0,1. E o método swap é o discreto. Ok. Então a gente vai em validate, tá tudo ok, pode iniciar a análise. Demora um pouquinho. Pronto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que antes, né? A gente vai ver os plots e tudo mais. Então a gente vem em Results, Create, Rectangular Plot. Levemente diferente do retangular, né? A gente percebe que quando chega ali em 5 ele tem uma leve quedinha. E agora a gente vai criar outros designs. Aqui a gente vem Radiation, Far Field, é o esférico primeiro, que é o 3D, com mais reset, 360. Então, o procedimento era o mesmo, basicamente. O restante, a gravação falhou aqui no final, mas o procedimento era o mesmo, que era criar aqueles dois plots igual a gente fez anteriormente, usando aquela ferramenta Radiation, depois Far Field e tudo mais. Depois ir para o 2D é o Radiation, Patterns. Então a gente vai analisar os resultados. Então, a gente tem análise dos resultados para o retangular. A gente tem um lóbulo bem maior aqui. O anelar é um pouco mais discreto, nessa comparação com o outro. E agora a gente tem os gráficos. Aqui o retangular, a visão 3D aqui no Gameplot 1 e o 2D, que são semelhantes os dois. Então a gente vê aqui, se aproxima de zero e tem dois lóbulos aqui que podem ser tratados completamente sinal. E os resultados agora pro anelar. Então aqui a gente tem três lóbulos, né? Um menor e um maior. E aqui o gráfico realmente do ganho no 3D. Então é bem diferente do retangular. Então a gente conclui que foi possível notar que as antenas podem ser aplicadas em diferentes sinais. Também anotou aqui, de acordo com a geometria do material utilizado como dielete, dimensões, plano terra e PEV, é possível gerar diferentes configurações de ganho e radiação. Entretanto, para se cumprir o objetivo do experimento foi alcançado, principalmente quando comparamos a teoria com as simulações. Então, aqui para nossas referências,
Eu agradeço pelo semestre e um muito obrigado.